7º ano. Continuando o nosso conteúdo de ângulos, nós vamos falar hoje de ângulos complementares e ângulos suplementares. A nossa aula de hoje vai ser desse tamanhozinho, mas aí é que eu quero pedir para vocês o que eu sempre falo. Logo após a aula, já sentar e realizar as tarefas, as atividades. E a lista de exercícios hoje é grandinha, que ela tem 9 exercícios. Mas não são exercícios, difíceis de fazer. São exercícios super tranquilos. Por isso que eu realmente vou deixar os 9. Porque a nossa aula de hoje não vai durar nem 5 minutos de vídeo. Então, vocês vão ter tempo suficiente para fazer os exercícios. A aula de hoje é muito tranquila. Vamos primeiro falar ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que, quando eu junto, eles têm de dar 90 graus. Então, quando eu falo aqui, ângulos complementares, eu vou até escrever para vocês aqui, são ângulos que formam 90 graus. Dois ângulos juntos, tá? Juntando os dois, tem de dar 90 graus. Olha aqui, eu deixei 2 exemplos aqui, Esses 2 exemplos aqui se referem a complementares. Um é 62, então eu já sabendo o valor de um, o outro é só fazer 90 menos 62, é ver o que falta para chegar em 90. Então, por exemplo, 62 e 28 é um par de ângulos que são complementares. Por quê? Se eu pegar 62 e somar com 28, vocês podem fazer até continha no cantinho aí para tirar a prova, vai dar exatamente 90 graus. E aqui ainda está mais fácil, que dá para fazer de cabeça. 70 mais 20, realmente 90. Então, ser complementar é o que falta para inteirar 90 graus. Então, tudo que falar nos exercícios aí com relação a complementar, vocês já põem na cabeça 90 graus. Agora, suplementares, aí eu vou escrever igual eu escrevi aqui, Os suplementares são quando os dois ângulos juntos formam isso aqui, 180 graus, tá? Então, quando eu falar complementar e suplementar, eu estou trabalhando com 90 e com 180 graus. Então, são dois ângulos que juntos têm de formar 180 graus. Eu também fiz a mesma coisa, coloquei 2 exemplos aqui. Se o ângulo mede 71, eu já sabendo o valor de um, nem precisa de dar o outro. É só você pensar, para ser suplementar, é o que falta para chegar em 180. Então, faz 180 menos aquele valor, 180 menos 71, e que eu vou encontrar 109. Se eu somar esses 2 ângulos aqui, pode fazer no cantinho aí do caderno, que realmente vai dar o 180. E aqui tá mais fácil, que dá pra gente fazer de cabeça, né? 150 mais 30, 180. Tá? Então, o que a gente tem para falar hoje aí é disso, complementar e suplementar. E essa palavrinha aqui, ângulos adjacentes, porque vai ter alguns exercícios que vai pedir aí. Então, só reforçando, ângulos complementares é o que falta para chegar em 90 graus. Tem de formar 90 graus. Suplementares tem de formar 180 graus. E agora, ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Que eu coloquei 2 exemplos para vocês aqui. São ângulos que, quando eu vou retirar o ângulo, eles têm um par de lados em comum. Tem um par que vale tanto para um quanto para outro, que é coincidente, que coincide. Tá? Então, o ângulo adjacente é isso. Tem de ter um par comum, tem de ter um lado em comum. Exemplo, eu tenho um ângulo aqui, AOB, que é esse ângulo que foi aberto aqui, que inclusive ele é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, nós já aprendemos as classificações. E depois eu fiz uma linha aqui, um lado OC. Aí eu dividi em 2 ângulos, um ângulo para cá e um ângulo para cá. Aí eu quero escrever esses 2 ângulos que eu dividi. Então, esse ângulo de cá, que eu estou colocando uma bolinha aqui, ele vai ser o ângulo AOC, a origem em O. Então, eu vou escrever lá, AOC. Vou até colocar um chapeuzinho no O, que é onde o ângulo está, né? E meu segundo ângulo, que é esse aqui que eu estou colocando um xizinho, como é que eu vou escrever ele? Ele vai ser o ângulo COB. Então, aqui, COB, com um chapeuzinho também. Mas esse lado OC, tanto faz OC ou CO, é a mesma coisa. Ele apareceu no primeiro ângulo e apareceu no segundo ângulo. Ele foi um lado comum.
é o mesmo lado que está presente nos dois ângulos. Então, olha aqui, ó, AOC. O lado OC faz parte do primeiro. Quando eu escrevi o segundo, COB, fez parte também do segundo. Então, essa linha aqui, ó, ela fez parte do primeiro e do segundo, tá? Então, é isso aqui ser adjacente. Tem um lado em comum. E a mesma coisa, vamos verificar esse outro exemplo aqui. Aqui a gente já tem um ângulo mais aberto, né? Já é um ângulo aqui obtuso, né? Só pelo desenho aqui, esse de cal. Esse CAE, ele é aberto, ele é obtuso. Agora esse EAB, ele já é mais fechadinho que é 90 graus, ele já é agudo. Então nós temos um obtuso e um agudo. E na hora que eu junto os dois, olha aqui, ó. Quando eu pegar esse e juntar com esse, forma meia circunferência. Que nós também já aprendemos, que é chamado ângulo raso ou de meia volta, né? Estão lembrados da aula passada que a gente fez isso aí? Então, nós temos aqui um obtuso, aqui um agudo, juntando os dois vai dar 180 graus, que é meia circunferência. E meia circunferência a gente chama de ângulo raso ou de meia volta. Então, olha aqui, ó, eu vou escrever esse primeiro ângulo aqui, o obtuso, CAE. Então, aqui, ó, CAE. Chapeuzinho no A, que é a origem aqui, né? O ângulo está sendo formado no vértice A, não é nem no C, nem no E, no A. Então, esse chapeuzinho é onde o ângulo está formado. E quem que é o de cá, o ângulo agudo, que é o mais fechadinho? É AB, aqui, ó, é AB. O ângulo está formado também no vértice A, olha aqui, ó. Não está nem no E e nem no B. Mas vocês repararam aqui, qual foi o lado em comum? Quando eu escrevi esse primeiro e esse segundo, teve um lado aí que participou dos dois ao mesmo tempo. Quem foi esse lado? Foi o lado AE, né? Ou EA, isso aí tanto faz. Então, quando eu escrevi CAE, o lado AE está participando lá. Quando eu escrevi EAB, o lado AE está participando de novo, que é o EA lá, ó. Então, isso é que quer dizer ser adjacente, tá, pessoal? Então, na hora que os exercícios pedirem, que é agora, vocês vão realizar os exercícios. Eu falei que o vídeo de hoje ia ser pequenininho, né? Ia ser de uns 5 minutos. Durou 7 e pouquinho aí, mas tudo bem. Então, deixa eu falar para vocês. Na página aí de vocês, na apostila 2 ainda, páginas 51, 52 e 53, nós temos 9 exercícios. São 9 exercícios, mas são exercícios rapidinhos. Esse conteúdo aqui é super rápido. Não é demorado igual os exercícios de fração, que tem tirar mínimo, resolver expressão. É bem rapidinho, com uns 20, 30 minutos no máximo, vocês já fecharam essa lista. Então, vocês vão sentar agora, completar a nossa aula. E aí, presta atenção, porque vai ter ângulos desenhados e ele vai te pedir, por exemplo, dê um par de ângulos adjacentes. Então, um par de ângulos adjacentes, você tem que procurar ângulos que têm um lado em comum. Então, vão prestando atenção nessas coisas. Tudo que ele falar com relação a complementar e suplementar, lembrem, complementar junto tem que dar 90 graus. Suplementar junto tem que dar 180. E presta atenção em algumas palavrinhas, quando ele fala assim, ó, complemento. Complemento é a mesma coisa de complementar. O complemento de um ângulo de 30 graus vai ser 60 graus, porque complemento é o que falta para inteirar 90. Suplemento. Suplemento é a mesma coisa de falar suplementar. O suplemento de um ângulo de 110 graus, então vai ser 70 graus, porque os dois juntos tem que dar 180, né? Então, complemento é a mesma coisa de complementar, suplemento é a mesma coisa de suplementar. Às vezes, o exercício vai falar assim, ó, o complemento do suplemento de um ângulo de 160 graus, por exemplo. Presta atenção nessa fala minha. O complemento do suplemento de um ângulo de 160 graus. Ele pediu o complemento do suplemento. Então, você tem que fazer o suplemento primeiro. E o ângulo foi de 160 graus, não foi isso que eu dei exemplo? O complemento do suplemento de um ângulo de 160 graus. Então, você faz o suplemento de um ângulo de 160 graus primeiro. Suplemento é o que vai inteirar 180 graus. Então, se o ângulo é de 160 graus, quem que vai ser o suplemento dele? Vai ser 20. Então, eu já achei que o suplemento é 20. Só que ele pediu o complemento do suplemento. Então, se você já achou que o suplemento é 20, você agora vai fazer o complemento de 20.
São duas contas ao mesmo tempo. E quem que é o complemento de 20? Aí vai ser 70. Porque complemento não inteira 90 graus, tá? Então vai ter esse tipo de fala também, tá? Suplemento do complemento, complemento do suplemento. São duas coisas ao mesmo tempo. Você calcula o que falou por último, depois volta no que falou primeiro. O exercício número 6, por exemplo, ele vai estar cheio dessas falazinhas aí, tá? Então sentem, dediquem, pedacinho super fácil, tranquilo. Se precisar, volta o vídeo, assista novamente, tá? Realize exercícios para a gente na próxima aula fazer a correção. Abraço para vocês!